Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia para você. E olha a informação, desfalcado e com Arthur Salles mal, Paiva tem dor de cabeça para definir centroavante do Bahia. Quem será o 9 do Bahia? Porque Everaldo ainda é dúvida. Vamos saber essa informação, detalhes neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois o Bahia abre a semana com dúvidas sobre o seu ataque para a próxima partida. Sem poder contar com Everaldo e Vinícius Mingotti na derrota por 3-2 para o Flamengo, o técnico Renato Paiva viu o substituto Arthur Salles jogar mal novamente. Não é a primeira, fez os 2 gols há alguns jogos atrás e ficou por isso. Com apenas 2 treinos até confronto importante contra o Santos, o treinador vai correr contra o tempo para encontrar a melhor alternativa. Para você, qual seria a melhor alternativa para ser o centroavante do Bahia? Ou é melhor jogar sem o centroavante, de repente com Ademir e com Biel no ataque, e era isso? Coloque nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Titular no ataque do Bahia, Everaldo desfalcou o time nos últimos 2 jogos em razão de uma pubalgia. Mas antes de se machucar, o artilheiro da equipe na temporada, ele tem 10 gols marcados, vivia momento de baixa com 4 partidas de jejum. Ele participou somente de parte do treino desta segunda-feira, penúltimo antes da partida desta quarta, e é dúvida. Uma das possibilidades para o lugar de Everaldo seria o novo contratado Vinícius Mingotti. Ele que foi contratado no último dia da janela de transferências. Ele estreou na derrota por 3-0 para o Santos na 5ª rodada da Série A, mas se machucou e desfalcou a equipe contra o Flamengo. Mesmo que se recupere a tempo para o jogo de quarta amanhã, ele não poderá atuar porque já atuou por outra equipe na competição e o regulamento não permite. Diante dos desfalques, Renato Paiva tem escalado Arthur Salles como centroavante da equipe. Acontece que o jogador de 20 anos é ponta de origem e vem atuando de forma improvisada no setor, e isso o tem prejudicado na sua performance. Após o último jogo, o treinador tricolor explicou que também poderia utilizar Ademir, mas seria exigida uma mudança ainda mais brusca de características, pois é preferível atuar com 2 jogadores de ponta de boa qualidade do que colocar um centroavante que não está na sua melhor. Everaldo lesionado, Vinícius lesionado, o treinador tem que improvisar. Arthur foi trabalhado para 9 para ser uma alternativa diferente. Arthur é mais vítima do que culpado, porque o treinador, mediante as características, está trabalhando para ser 9, quando ele foi a vida toda um ponta que vinha para dentro e tem muitos gols. Portanto, Arthur Salles está sendo sacrificado nessa posição e, conforme falei antes, isso está prejudicando o atacante. Avaliei sua mobilidade e capacidade técnica de finalizar. Outra solução seria Ademir, mas Arthur tem trabalhado a 9 esse tempo. Eu não vou inventar. Ademir seria uma emergência completa Paiva. Portanto, a dupla Biel e Ademir não será agora que será utilizado, a não ser que mude toda a referência aí do técnico. Desfalcado e com centroavantes em baixa, Paiva tem visto os gols do Bahia divididos na Série A. Apenas Biel marcou mais que uma vez nas 6 partidas disputadas. Jacaré, Everaldo, David Duarte, Tassiano e Ademir balançaram nas redes uma vez pela equipe. Diante da indefinição no comando do ataque, o Bahia encara o Santos às 19 horas de amanhã, quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Além de Everaldo, outra dúvida na escalação do time paira sobre o lateral Matheus Bahia, que deixou o último jogo machucado. E outro problema que o Paiva tem que enfrentar é a média de gols sofridos subir. E repete cenário de outros trabalhos de Renato Paiva. O tricolor levou 36 gols em 29 jogos na temporada. O treinador também teve problemas defensivos no Del Valle e também no Leão, seus 2 últimos trabalhos. Depois de ser vazado 6 vezes nos últimos 2 jogos, olha, não é pouco, hein? 6 vezes nos últimos 2 jogos, o Bahia chegou à soma de 36 gols sofridos em 29 partidas, sob o comando de Renato Paiva.
A média superior a 1 gol por jogo não é uma novidade para o treinador que conviveu com números parecidos nos últimos trabalhos antes de assumir o tricolor. Outro problema que Renato Paiva tem que corrigir é a média de gols sofridos subir no Bahia, e isso repete cenário aí de outros trabalhos de Renato Paiva. Olha só, a Tricolor levou 36 gols em 29 jogos da temporada e o treinador teve também problemas defensivos nos seus 2 últimos trabalhos, no Del Valle e no Leão. Depois de ser vazado 6 vezes nos últimos 2 jogos, ou seja, 3 gols por jogo, é a média dos últimos 2 jogos, o Bahia chegou à soma de 36 gols sofridos em 29 partidas sob o comando de Renato Paiva. A média superior a 1 gol por jogo não é uma novidade para o treinador, que conviveu com números parecidos nos últimos trabalhos antes de assumir o tricolor. O Bahia de Renato Paiva tem média de 1,24 gols sofridos por jogo na atual temporada. No trabalho mais recente do treinador, o número foi ainda pior, onde se conclui que talvez o estilo de jogo, o padrão de jogo de Renato Paiva tenha a ver com tantos gols sofridos em média por partida. Renato Paiva comandou o Leão por 18 partidas e sofreu 30 gols, isso entre julho e novembro de 2022. O português pediu demissão do clube mexicano com uma média de 1,66 gols sofridos por jogo. Antes, Renato Paiva treinou o Independiente del Valle, o técnico foi campeão nacional no Equador, mas apesar do trabalho de sucesso, foi marcado por uma defesa que tinha como rotina ir buscar a bola no fundo das próprias redes. Por lá foram 60 jogos e 65 gols sofridos, média também superior a 1 por partida. O trabalho de Renato Paiva como treinador começou nas categorias de base do Benfica. No outro lado do Atlântico, ele também comandou a equipe B dos Encarnados, que disputa a segunda divisão do futebol português. Esta foi, portanto, a primeira experiência de Paiva em uma competição profissional. De acordo com dados do site Transfermarkt, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020, ele comandou o Benfica B em 55 partidas e sofreu 84 gols, média de 1,52 por partida. E embora reclame muito do calendário brasileiro, a fragilidade defensiva é o maior problema enfrentado por Renato Paiva em Salvador. O Bahia entrou em campo 29 vezes sob o comando do treinador e só terminou 7 partidas com baliza 0. 29 partidas, apenas 7 jogos, ele não sofreu gols. Tá na hora de rever alguns conceitos, tá na hora de mexer no sistema defensivo. O que será feito é o estilo, é o padrão de jogo do Renato Paiva, que não está funcionando defensivamente falando. Se você gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. Deixe seu comentário que eu quero saber a sua opinião sobre esses assuntos que foram abordados neste vídeo. Muito obrigado, beijo no coração, te inscreve no canal, joinha sempre, fique com Deus.